Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Educa Floripa. Aqui em Florianópolis, em cada canto da cidade, brota uma ideia simples e poderosa. É que nas escolas da rede municipal, a educação também nasce da terra. Foi o interesse das crianças, os olhos que brilham querendo entender o mundo, que fez nascer um projeto completo. E aqui tem dentro, ó, tá vendo? Ó, eu posso tirar todas as... Ó. E por dentro tem alguma coisa? Não, ela vai terminar assim. Essa turminha que eu fiz o projeto, eu percebi o interesse deles em relação à alimentação saudável, a partir de uma pesquisa no início do ano. Foi no ano passado, né, que a gente fez essa plantação das bananas. Então eu percebi deles essa vontade de descobrir, de pesquisar e mais a fundo sobre a questão da alimentação saudável. Então a gente trabalhou nas preferências deles e surgiu a banana. Então, através das perguntas, da curiosidade deles, é que eu trouxe as mudas das bananeiras para a escola, para a gente trabalhar, para eles aprenderem a fazer o plantio, para perceberem o quanto é importante você ter em mãos um alimento mais saudável, um alimento orgânico. Então, foi muito interessante, porque a gente aproveitou trabalhar vários temas em relação a isso. Por exemplo, a gente plantou quatro bananeiras, 4 mudas. As 2 que estavam num terreno mais adubado nasceram, as outras morreram. Então a gente trabalhou toda a questão desde a adubação, o crescimento, a questão da importância da chuva, do sol. E agora que saíram ali os cachos, a gente ficou assim muito empolgado, né? Da terra ao prato. Então a gente tem aqui uma banana orgânica que a gente vai poder comer ou in natura ou fazer um bolo. E a banana verde também dá para fazer biomassa de banana. Passando pelas aulas de ciências, geografia e até matemática. A cada momento que nós vamos pesar a matéria orgânica do dia, eles fazem uma estimativa, que é uma das estratégias de raciocínio matemático. Então eles pegam o balde, eles pesam, eu acho que tem 10 quilos, e já saiu coisa assim, tem 120 quilos. E aos poucos eles já estão começando assim, ai, prof, olha, a minha irmãzinha pesa 9 quilos, esse balde está parecido. Então, eles já estão trabalhando esse raciocínio matemático de uma maneira mais ampla, né? Eu acho que outra coisa que é importante a gente falar da horta é a questão da limpeza do espaço horta e do respeito ao ambiente horta. Então, eu digo muito para eles assim, lá na horta é uma aula na horta, então é o laboratório da natureza. Né? Então lá já tem moradores. Os moradores são as plantas e os animais. Existe aquele medo da aranha, né? Então eu digo para eles, a gente não vai ter medo da aranha. A aranha, diferentemente dos seres humanos, ela não vai atacar. Ela tá ali no cantinho dela, tá ali, ela não vai pular em cima de você, a gente vai respeitar ela porque ela é importante para o equilíbrio desse ecossistema da horta. Né? Então é uma coisa que está sendo muito legal, esse respeito à natureza, que é uma coisa que como cidadãos precisamos cada vez mais e como escola, como compromisso, a gente precisa estar desenvolvendo cada vez mais. Seja na quantidade de sementes, seja no perímetro, né, das hortas, seja em ciências e a gente trabalhar a biologia da terra, do solo, das sementes, das plantas, assim como também a questão da geografia, que tipo de plantas que a gente pode plantar aqui, que vai dar certo. Então a gente trabalha assim, muitas informações, além de eles trabalharem em conjunto, né? De aqui também trabalhar o respeito, cada um vai fazer alguma coisa. E a gente vai vendo que eles adoram estar aqui. Até porque eles são os grandes responsáveis por esse espaço. A ideia é que essa atividade diversificada se torne uma aula fixa semanal para os 5º anos integrais. Eu acho muito interessante porque é uma coisa bem diferente de todas as outras aulas, porque é uma coisa diferente de tudo, porque a gente aprende a plantar, o que tem que plantar, como planta, então eu acho muito interessante. Muito mais do que regar canteiros, o que cresce por aqui é o aprendizado. Tem aluno que sabe tanto que ensina. Já está na época de cortar o coração da bananeira, porque toda vez que a gente corta o coração da bananeira, a banana amadurece mais rápido. E também a gente vai cortar o tronco para nascer uma nova bananeira. Isso mesmo. O coração? O coração? É esse aqui que a gente vai cortar. E a gente usa o coração para fazer xarope para tosse.
Em cada unidade da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis, o projeto das hortas escolares ganha formas diferentes. Na Escola da Infância, da EBM Professora Neuza Paula da Silveira, ele desperta a consciência ambiental, promove a autonomia e reforça o vínculo com a comunidade. O projeto na nossa escola começou em 2022, né? Eu e a professora Ágata, que éramos professoras dos primeiros anos, nós começamos a desafiar e problematizar a questão dos resíduos que sobram na escola, né? E nós fomos identificando quais eram os principais resíduos que sobravam, e normalmente numa escola pública é a matéria orgânica, os restos de comida, os restos da cozinha, enfim. E aí nós começamos então, desde 2022, a explicar para as crianças como que a gente poderia transformar esses resíduos, como reciclar esses resíduos, que no caso é a compostagem, né? Então nós fizemos isso em 2022, assim, muito devagarinho, um desafio enorme, porque muitas crianças e pequenos. 2023 ampliamos um pouquinho mais. Em 2024 tivemos a construção dos canteiros com a parceria da diretora, que sempre esteve aqui nos apoiando, né, nesse projeto da horta. E esse ano então foi uma conquista maravilhosa. Eu estou designada então para trabalhar com o projeto da horta. A gente conseguiu comprar os canteiros com a verba do PDDE, né, que é o dinheiro direto da escola do governo federal. E o Cultiva Floripa, né, ajudou a gente a montar essas hortas com relação às terras, às sementes, às mudas. Então a gente acha muito importante porque trabalha tanto com a responsabilidade, né, responsabilidade de estar acompanhando, cultivando, ensinando as crianças a importância, a questão da alimentação, do cultivo, né? Porque eles aprendem que a gente pode plantar através de semente, de mudinhas, que cada um tem um cuidado, tem um manejo diferente, né? E eles envolvem muito, né? Então, assim, a gente aprende lá na sala de aula a prática e aqui a gente vai fazer toda essa parte teórica, né? Faz 3 semanas que começou o projeto, a gente já desviou 150 quilos de matéria orgânica da cozinha para a nossa horta, que já está transformado em adubo. Inclusive, esse canteiro aqui, de cebolinha e salsinha, já foi feita uma compostagem. E como a gente faz a compostagem do método Lages, uma das etapas da compostagem é o plantio. E tem aprendizado mais valioso do que ver crescer o que foi plantado com as próprias mãos? A atividade do dia envolve as bananeiras, cultivadas por eles desde o início. E é justamente aí que mora a descoberta favorita de uma das estudantes. Coração da bananeira, porque todas a parte da bananeira me interessou, mas foi mais o coração. Por ele dar de a gente fazer xarope para tosse e por ele a gente ter que arrancar ele. Quando a gente plantou a bananeira, a gente não achou que ia crescer tanto e também foi uma atividade muito legal porque a gente não só plantou a bananeira, mas também estudou sobre aquilo, o crescimento da banana, qual que eram os tipos de banana. Então eu gostei muito porque foi uma coisa muito boa relembrar essa atividade com os meus amigos do ano passado. A gente segue no norte da ilha. Aqui no Red Park, no bairro do Rio Vermelho, a Prefeitura vai inaugurar uma nova escola da Rede Municipal de Ensino. A unidade educativa atenderá 300 alunos em período integral do 1º ao 5º ano. E vamos de sessão pipoca, até porque as histórias contadas nas telas também ensinam, ao inspirarem reflexões e descobertas. Você fica agora com nossa crítica de cinema, Carolina Packer. Alguns filmes tocam a gente, né? Como músicas tocam na alma. O Som do Mar, animação irlandesa dirigida pelo Tom Moore, é uma dessas obras.
com traços que lembram aquarelas vivas, que parecem ter saído de um livro ilustrado, e uma trilha sonora que ecoa a ancestralidade celta, ela nos convida para uma jornada muito delicada sobre perda e redenção. E mesmo carregando um tom melancólico, o que não é comum em animações, principalmente para crianças, o roteiro usa da fantasia como uma ferramenta psicológica para lidar com as mudanças, com o luto, e faz isso de forma tão sensível, unindo imagem, música e profundidade emocional, que simplesmente te conquista. É uma história que definitivamente merece ser sentida junto com os filhos, sabe? A trama acompanha o Ben, que é um menino de 10 anos que culpa a irmã mais nova pelo desaparecimento da mãe. Então, eles têm uma relação muito difícil a princípio. A menina tem 6 anos e não fala. Ela tem alguns traços de criança típica, né? O que deixa tudo ainda muito mais profundo. E tudo começa a mudar quando os dois são levados pela avó, uma mulher bastante rígida, para a cidade, longe do farol onde eles viviam com o pai. E o Ben decide voltar para casa e é seguido pela irmã. E é aí que segredos ancestrais e criaturas míticas que usam a música para restaurar o equilíbrio entre o mundo humano e o mundo espiritual surgem para ajudar essas duas crianças a entender e a lidar com os próprios sentimentos. Então, juntos, eles embarcam numa jornada por florestas encantadas, vilarejos esquecidos, enfrentando seres petrificados pela dor e descobrindo que a cura está justamente na coragem de enfrentar o próprio luto. E o que torna a Canção do Mar tão especial é como o roteiro transforma mitos da cultura celta em lições universais, usando metáforas a partir de criaturas folclóricas que simbolizam a dualidade de pertencer a dois lugares, como uma criança de culturas mistas ou alguém que sente saudade de um lar perdido. A própria antagonista também reflete um erro comum, muito comum a muitos de nós, que é o de tentar esconder a tristeza em vez de enfrentar, em vez de sentir o que a gente precisa sentir, de literalmente processar o sentimento. O roteiro, muito ludicamente, usa metáforas que funcionam tanto para as crianças, como um conto de fadas, quanto para nós, adultos, como um espelho das nossas próprias defesas emocionais. É bem difícil não se emocionar e não terminar o filme repensando tanto, com os olhos cheios de lágrima, sabe? A animação, inclusive, foi indicada ao Oscar em 2015, não só pela narrativa, mas pela qualidade técnica que ela entrega. Os traços são simples, são inspirados em ilustrações de livros infantis clássicos, mas ganham vida em movimentos fluidos. E muitas cenas são hipnóticas mesmo. Os cenários misturam tons melancólicos de cinza na cidade, com explosão de azul e verde no mundo natural. A trilha sonora, mesclando instrumentos tradicionais irlandeses e vocais suaves, também faz parte da história. A Canção do Mar, entoada pela menininha, não é uma trilha de fundo, é um pulso narrativo que une todos esses elementos. Para as famílias, é um filme que abre portas para diálogos essenciais. Como ensinar que a tristeza é parte do amor? Como superar mágoas entre irmãos? Como honrar quem partiu, mantendo viva a memória? A Canção do Mar responde com muita delicadeza, mostrando que enfrentar a dor não é sinal de fraqueza, mas de coragem. E também tem um lembrete sobre o valor das tradições. Os contos antigos, representados por figuras simbólicas, não são só fantasias, são pontes entre gerações, em um mundo que muitas vezes despreza o passado. O filme celebra histórias ancestrais como guias para entender a nossa identidade. É uma ode às raízes culturais que moldam quem a gente é e também às canções que nos unem, mesmo quando o mundo parece desmoronar. Mas, acima de tudo, a narrativa é sobre laços que nos definem. A relação entre os irmãos, inicialmente marcada por desencontros, se transforma numa jornada de crescimento em conjunto. Ele descobre que o amor não se mede pelo controle, mas pela escuta, e ela encontra força onde parecia haver fragilidade. É um retrato sensível de como famílias se reinventam, não ignorando o passado, mas transformando em alicerces para seguir em frente. Tem filmes que nos fazem rir, chorar, pensar, e A Canção do Oceano faz muito mais que isso. Nos lembra que a magia não está só em mundos imaginários,
mas nas conexões que a gente constrói. Que histórias antigas têm respostas para dores modernas e que, no fim, todos buscamos a mesma coisa, um porto seguro, onde o amor, mesmo quando ausente, nunca deixa de ser um farol. Este livro nos convida a despertar nosso brincar. O shot do avestruz comilão nos faz sentir e refletir que a alimentação é afeto, é colo de vó, abraço de mãe, é um canto no chuveiro. É um convite genuíno de diversão com os alimentos sob o olhar de dois adultos, de espírito leve e extrovertido, combinados a 3 crianças ilustradoras que traçam e pintam o mundo com cores pulsantes que transbordam nossos corações de alegria. Esse é o convite que está no livro O Shot do Avestruz Comilão. E no Dicas de hoje, nós iremos aceitar esse convite da Patrícia Lia e conversar com uma das autoras, Gisele Matavelli. Seja muito bem-vinda a Gisele, que é instrumentista, né, pedagoga, professora de música, especialista em educação musical, escritora, compositora, meu Deus, né? Várias ações diferenciadas. Tem atuado muito no campo da educação e no campo da cultura e arte. Então, muito obrigada por aceitar esse convite. Gi, como que surgiu essa vontade de também trazer na escrita experiências diferenciadas com música e literatura? Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui nesse lugar lindo que eu nunca tinha vindo, né? Esse espaço, essa biblioteca eu nunca tinha vindo. Então, estou bem feliz, me sinto honrada pelo convite que vocês me fizeram. E a trajetória desse livro, ela é bem curiosa, porque eu sou de São Paulo, né? E lá em São Paulo, quando eu trabalhava com formação de pedagogos para atuar com música, lá no início da lei da obrigatoriedade da música, não tínhamos lá licenciados em música, né? Éramos 7 na rede municipal que eu atuava na época. E aí o que aconteceu? Nos organizamos para fazer a formação dos pedagogos para poderem ter minimamente condições de trabalhar música com as crianças. Numa dessa, eu conheci o Edson Carneiro, que foi meu parceiro nessa história e em muitas outras brincadeiras e jogos musicais. Trabalhamos o Shot do Avestruz Comilão lá em Jundiaí e eu me mudei para Florianópolis, né? No mês que eu me mudei para Florianópolis, ele sofreu um acidente de carro e nos deixou. E isso foi foi bem difícil, porque foi uma ruptura para a educação musical de Jundiaí, que é a minha cidade, e na minha vida também, porque ele era um parceiro muito presente. Nós trabalhamos muitos anos juntos, com música, com arte, com pedagogia, né? E aí isso ficou, e eu trabalhando essa brincadeira, esse jogo musical e outros nas minhas aulas, que aqui em Florianópolis, desde que eu cheguei, eu atuo como professora de música, né? E aí eu fui acometida de um câncer de mama em 2023, precisei me afastar da sala de aula, da escola, e eu falo que esse momento foi uma reestruturação de vida, né? De horizontes, de linguagem, de visão de mundo. E eu digo que no ócio criativo, a gente tem vários insights e a gente cria, e tudo que acontece pra gente é para o nosso bem, né? Então, nesse meio do ócio criativo, me veio a ideia de registrar de maneira leve, de maneira linda, de maneira brilhante, esse jogo musical. E aí nasceu o livro O Shot do Avestruz Comilão. E a música sempre presente na minha vida, né? A pedagogia, a música, a arte em geral, né, Valesca? E aí foi assim, nesse momento genuíno, singelo de amor, que nasceu esse livro. Ai, que lindo ouvir de ti, sim, essa trajetória, né, essa inspiração para essa escrita e principalmente ver a paixão que tu tens por todo esse processo, né, e pela questão da existência mesmo, da música, da literatura, da arte na tua vida e da educação. E o livro me chama a atenção, Gi, porque ele traz uma narrativa que é literária,
ele vem numa brincadeira com a alimentação, que a gente sabe que para os pequenos é tão importante também, né? Para todos nós. Mas na primeira infância, essa questão da inserção, da alimentação, né? Dos alimentos diferenciados, é muito importante. A gente tem um cuidado na rede municipal de educação, com as nossas nutricionistas, né? Com a equipe dessa inserção da alimentação na área ali educacional, e eu acho muito importante tu trazer eles. E esse livro, então, ele vem com um colorido, que eu queria que nós falássemos um pouco da ilustração, então da narrativa dele, da ilustração, e também ele traz atividades, ele traz aqui informações sobre um estilo diferenciado, né, de música, que já chama no próprio título. Falar um pouquinho mais sobre esses elementos. Esse livro, ele é genuinamente lotado de amor, realmente. A ilustração são dos meus sobrinhos, né? As crianças da minha família. E eu sempre falo, aonde está criança, está brilho. Aonde está criança, está colorido. Eu digo que eu sou uma criança há mais tempo só, mas eu continuo sendo uma criança. Então eu reuni os meus sobrinhos, conversei com eles, fiz a brincadeira, o jogo musical, o shot do Avestruz Comilão, e lancei. E agora cada um vai desenhar o que quiser, vai ilustrar o que quiser, e saiu essa maravilha colorida desse jeito, com ar de criança, né? Ele tem um ar infantil. E uma coisa que eu fiz nesse meio tempo foi aumentar um parágrafo, uma estrofe na verdade, porque o jogo era: o avestruz come tudo que encontra, a gente vai criar uma dieta para esse bicho, e no final eu quis reforçar essa dieta, porque a criança pequena, principalmente pequena, muito pequena, tudo vai na boca, né? Tudo vai na boca, né? Agora é o meu lado pedagogo de ser, assim. Então eu fiz questão de colocar mais uma estrofe com mais um reforço para a gente poder ditar alguns elementos, alguns alimentos bons para nós, e também deixar no livro o que o avestruz de fato come, né? Porque a gente fala da nossa realidade, mas o avestruz tem a dieta dele. Então as sementes dele, né? A culinária do avestruz aparece também. E as atividades do final que você chamou a atenção é para a professora da sala de aula, porque não precisa ser professor de música para poder usar esse livro, né? Todo pedagogo, todo auxiliar de sala, toda a pessoa que está envolvida com a educação, a mãe, a avó, a babá, eu recebo registros da avó fazendo, da babá fazendo. Então, assim, quem está envolvido com a educação também vai poder aprofundar um pouquinho mais nessa temática que é tão importante, né? E aqui atrás, que é o shot, eu trago de onde ele nasceu, um pouquinho do que é o shot, para o professor que não é de música também se apropriar um pouco mais do universo, né, musical, e ter mais elementos para ampliar mesmo um pouco a sala de aula, a própria aula. E a família também. Eu tenho registros lá da família curtindo um shot, dançando juntos, cantando juntos, sabe? Então, a história do livro é basicamente essa. A Malu, a Milene e o Theo, crianças. O Theozinho tinha 5 quando ele desenhou, hoje ele tem 6, né? E eles também se sentem importantes com o livro. A família do Edson, que é o meu parceiro, que foi meu parceiro também, todo mundo participou do projeto, né? Eu consultei antes, porque também tem vários direitos, né? E todo mundo participou junto. Então, eu falo que ele é lotado de brilho, leveza e amor. Essa é a história do shot do Avestruz Comilão. Gi, a gente teve a alegria de te receber, né, nas nossas unidades educativas, também em diferentes espaços durante a Semana Municipal do Livro Infantil. Eu consegui assistir um fragmento da tua apresentação numa livraria parceira e fiquei encantada com a forma como tu conduz essa atividade com as crianças. Mas eu queria ouvir de ti, como é que tem sido essa recepção? Né? Principalmente lá nas unidades, com os pequenos, como tem sido essa experiência? Bom, essa semana literária foi um presente que eu ganhei com o convite de vocês. Eu estou a Floripa já há alguns anos, 7 anos, 8 agora, e não conhecia a Semana Literária. Acho que é porque o meu ser escritora não tinha aparecido, né? Que até então toco, canto, brinco, jogo, mas sem o meu livro, né? Sem a minha composição, sem a minha... Então eu não conhecia essa semana. E eu fui em 3 unidades e mais a Livraria Divertida. E
tudo foi muito divertido. E foi tão legal que agora essa semana eu tenho um outro convite para uma outra creche, que eu vou fazer uma outra intervenção lá, fora da semana, mas dentro da proposta. Então, também é uma prova de que deu certo, né? Então, minha primeira escola foi uma escola de ensino fundamental, crianças de 3º, 4º e 5º ano. Então, você vê um livro colorido assim, com ilustrações assim. A ideia é para pequenos, muito pequenos. 5, 6, 7 anos assim. E eu cheguei numa escola onde eles tinham 8, 9, 10. E foi um desafio absolutamente maravilhoso, porque eu fiz o livro, que na ideia ele é dirigido para os pequenos, ser tão divertido quanto para os grandes, né? Que aí lá trabalhamos o shot propriamente dito, com colher de pau, com outros elementos. E eu mostrei o livro, contei, cantei a história e fizemos o shot nos instrumentos. Então, eu provei que esse livro também funciona com os mais velhos. Lindo! Depois eu fui para um NEIM, absolutamente incrível aquele NEIM. Fui recepcionada de uma maneira amorosa, lindíssima. Ganhei um presente que eu me emocionei da professora. E lá, os bebês, né, os pequenininhos. Então ali eu estava em casa. Então ali foi uma folia, uma festa. Aquilo que você viu naquela intervenção foi o finalzinho, né? E lá no NEIM foi a festa completa. E depois ainda eu atendi uma creche que é parceira conveniada no Saco dos Limões, lá com crianças de 4 e 5 anos. Outra folia maravilhosa. Então assim, aonde o shot do avestruz comilão está, é sucesso garantido, porque as crianças criam, é uma sinergia, as crianças entram na brincadeira e no clima. O avestruz traz isso e a gente está trabalhando um tema importante, né? A música, a alimentação e a brincadeira. Então, só sobre isso, assim, essa semana foi muito importante. Fiz a avaliação e tô bem esperando o ano que vem o convite de novo. Então, Gisele, as tuas intervenções literárias, musicais, são mais do que uma contação de histórias, é uma cantação, né? São cantações de histórias. Eu gostei muito desse termo que eu vi ali na dedicatória do livro, e é exatamente isso. E tem um instrumento que te acompanha, além de outros, né, de percussão. E o avestruz comilão, ele tem um shot, é isso? Tu pode dar uma palhinha pra gente? O avestruz come tudo que encontra. A fome é tanta que não dá pra segurar. E quando a gente chega perto, o danado esconde logo a cabeça no buraco que encontrar. Grãozinhos ele come, come, come sim. Gravetos ele come, come, come sim. Parafuso ele come, come, come sim. Qualquer coisa ele come, come, come sim. Vamos criar uma dieta pra esse bicho. De tanto lixo não consegue nem andar. Daqui pra frente um cardápio variado. Vai comer tudo saudável para a vida prolongar. Gergelim ele come, come, come sim. Chupeta ele come, come, come não. Sapato ele come, come, come não. Cadeira ele come, come, come não. Ô avestruz, você é bem inteligente. Uma ajudinha na escolha eu vou te dar. Selecionando com cuidado os alimentos, vitamina e nutrientes no seu dia vão sobrar. Milho ele come, come, come sim. Cenoura ele come, come, come sim. Amendoim ele come, come, come sim. Grãozinhos ele come, come, come sim. E aí a brincadeira vai acontecendo, daí eu jogo para as crianças, elas falam o que pode e o que não pode comer. Ai, que lindo! Que encanto! Imagina se eu me encantei, eu fico imaginando as crianças. Que delícia! Então, assim, a história vem para a cantação. Parabéns, querida! Amei! Gisele, muito obrigada. Meu coração transborda de gratidão, foi uma delícia te ouvir. E tenho certeza que as pessoas que estão nos ouvindo também gostaram e que tu possas continuar encantando muitos e com muitos outros projetos. Vamos esperar. A escola deve ser um lugar para cultivar saberes e descobertas.
assim como se cultiva uma horta, com cuidado, tempo e envolvimento. O Educa Floripa de hoje fica por aqui. Eu espero você no próximo programa. Até lá!